Hoje eu vim falar um pouco sobre a substituição dos advogados pela inteligência artificial. E quando você pode ou não pode utilizar a inteligência artificial para fazer sua defesa, seja no âmbito administrativo ou no judicial. Bom, eu sou Gustavo Pessari, eu sou advogado, mestre em Direito pelo FMG, e eu tenho um escritório de advocacia há 12 anos, que se chama Valente Reis Pessari Advocacia. Hoje eu sou um advogado sênior. E por mais que eu seja uma pessoa ainda muito nova, com 35 anos, eu me lembro que quando eu estudava lá na UFMG e fazia estágio na divisão de assistência judiciária, eu tinha que pegar um carrinho e descer lá para o fórum na Avenida Augusto de Lima para fazer carga dos processos. E aí a gente voltava com processos ali que tinham 10, 20 anos de tramitação, super pesados, para a gente poder analisar folha por folha aquele processo, para responder uma petição, um despacho, e tentar ali fazer o nosso melhor trabalho pelo nosso cliente. Eu me lembro também que naquela época a gente falava sobre o processo de digitalização da justiça brasileira, que é uma questão que vai muito além da mera praticidade, mas também do acesso à justiça. E nessa época, muitos advogados mais antigos, com muita experiência, eram muito resistentes a esse processo, que na minha opinião ele era inevitável e trouxe inúmeras vantagens para advogados, magistrados, promotores e clientes, inclusive. A gente tem que pensar que a justiça ela está espalhada por todo o Brasil, mas que os tribunais de segunda instância e os tribunais superiores eles estão principalmente nas capitais. E isso muitas vezes torna difícil para as pessoas acessarem a justiça de maneira geral. Então, a digitalização dos processos, das audiências, foi um ponto fundamental. E aí agora, eu acho que a gente está vivendo um novo momento. Um momento em que a inteligência artificial ela tem sido utilizada não apenas por advogados e magistrados, mas também por cidadãos em busca de mais informação ali para tentarem fazer suas defesas, tanto no âmbito administrativo e muitas vezes judicial. E aí a gente precisa ser sincero. A população brasileira, muitas vezes, não tem condição de pagar por um bom advogado. Além disso, nem sempre pagar significa que você vai ter acesso a uma defesa de boa qualidade. Antigamente, se a gente for pensar, informação, conhecimento era poder. E aí, quando a gente entende como funciona o direito e a justiça, a gente vai percebendo que existem as normas, então são as leis, as portarias, as resoluções, que vão sendo editadas e modificadas o tempo inteiro a partir de um processo de construção social. E nós temos também a jurisprudência, que também está em constante transformação. A jurisprudência, para quem não é da área do direito, nada mais é do que o entendimento reiterado e consolidado no tempo de vários magistrados que estão ali na primeira instância e depois, posteriormente, os casos vão sendo levados para os tribunais e, em algumas situações, para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. E com isso a gente começa a ter um entendimento mais unificado sobre determinadas matérias que são levadas à apreciação do judiciário. Então, um advogado, uma advogada que eram referência no Brasil há 20, 30 anos, eram pessoas que tinham acompanhado esse processo de mudança, de amadurecimento, que estudaram muito e que acessavam essas informações e que conseguiam articular o direito, a jurisprudência, as mudanças normativas no tempo e defender ali, portanto, as suas diferentes teses. Eu gosto de dizer que esse era um período em que o acesso à informação era poder. Acontece que nos últimos anos, com o advento da internet, que se popularizou e se democratizou, as informações elas passaram a ser muito mais acessíveis. Então, enquanto a minha mãe, lá nos anos 70, para fazer um trabalho da escola, precisava acessar uma revista, uma enciclopédia, que tinha informações limitadas, hoje, para fazer o mesmo tipo de trabalho de escola, a gente consegue acessar uma infinidade de informações que estão na internet e que têm diferentes níveis de qualidade. No mundo jurídico é a mesma coisa. Então nós vamos ter ali informações que são construídas por pesquisadores, professores universitários, advogados com muita experiência que estão ali construindo o direito, obviamente na relação com a sociedade e com os conflitos que se apresentam cotidianamente. Mas nós temos também pessoas que estão
falando do direito de uma maneira menos sistemática, menos cuidadosa. E tudo bem também. Agora eu tô trazendo tudo isso porque o meu foco nesse vídeo é conversar com você que tá em busca, que tá com um problema, você tá vivendo uma situação e você fala, poxa, eu preciso de uma assessoria jurídica. E aí, o que é que a gente faz hoje? A gente vai lá no ChatGPT, a gente vai lá no Gemini, a gente vai lá no Claude e a gente joga as informações ali e pedimos para que aquela inteligência artificial funcione como um advogado. E aí, sendo muito sincero, boa parte das informações que são trazidas pela inteligência artificial, elas estão corretas. E o mais chocante de tudo é que em algumas situações, a forma como essas informações vão ser disponibilizadas e a facilidade, a velocidade com que isso acontece é surpreendente e pode ser até melhor do que a orientação de muitos advogados. Principalmente se for uma pergunta formulada ali que a pessoa tem que responder na lata. Então, o que a gente está vendo mesmo é uma revolução. Estamos vivendo uma revolução da inteligência artificial em tempo real. E o que esses mecanismos estão fazendo? Eles estão cruzando exatamente esses dados todos que eu falei aqui para vocês. Então, eles têm acesso às normas, às mudanças normativas, porque na maioria das vezes as leis, as resoluções, as portarias, elas estão disponíveis nos sites institucionais, seja pelo gov.br, seja pelo Congresso Nacional, Senado, Câmara dos Deputados, as câmaras de vereadores dos municípios e assim por diante. E a jurisprudência também, que hoje está toda digitalizada. Então, basicamente, o que está acontecendo é que esses agentes de inteligência artificial estão cruzando essas informações e estão trazendo ali em tempo real uma visão holística, muitas vezes bastante interessante. Agora, isso é muito perigoso também. Por quê? Então, cruzando um pouco os vários elementos que eu trouxe aqui nesse vídeo. Então, a gente vive numa situação em que o acesso à justiça ele é dificultado, muitas vezes por uma questão financeira também, né? Uma assessoria jurídica de qualidade não é barata, mas aí as pessoas buscam ali essa assessoria, e o problema é que nem sempre a inteligência artificial vai dar conta de trazer a complexidade da articulação dessas informações em relação ao caso concreto. E a diferença que vai ser feita aqui é a experiência, é a maturidade, é um pouco da capacidade crítica de entender e de fazer essa curadoria do conhecimento. Então, hoje eu acredito que a informação por si só, ela já não é mais tanto um diferencial. Hoje, o que muda para nós está muito mais nesse lugar de entender o que é que se aplica àquele caso concreto e o que é que não se aplica, que tipo de estratégia deve ser adotado, porque é importante a gente entender também que o direito ele não é uma ciência exata, ele é uma ciência social aplicada, e que, portanto, dificilmente haverá sempre uma resposta certa e uma errada. Claro que em casos extremos, sim, mas na maioria dos casos, a potência e o que dá... E o mais interessante do direito é que o direito ele se dá com uma construção das relações dos corpos no espaço, da conflitividade, do tensionamento de direitos. E ele é uma construção argumentativa. E aí da importância de que você não confie plenamente ali na inteligência artificial e busque uma assessoria jurídica para te ajudar a navegar nesses meandros. Então, eu vou dar um exemplo. Nem sempre uma pessoa, um cidadão que está ali no diálogo com a administração pública, por exemplo, vai precisar de advogado. Você, na sua relação com a universidade pública, na sua relação com a CAPES, com o CNPq, uma agência de fomento, com o fisco, muitas vezes, você pode apresentar a sua defesa administrativa. Entretanto, essa defesa administrativa é uma oportunidade, muitas vezes, extremamente eficiente de resolver um problema que pode ter desdobramentos extremamente graves, que podem levar o seu caso para o Tribunal de Contas, que podem avançar em uma eventual cobrança judicial. Ou então, tem uma outra questão que está relacionada ao fato de que muitas vezes nós estamos excessivamente inseridos no conflito. É aquela coisa, o médico ele não deve operar o seu filho. Da mesma forma, o advogado deve evitar advogar em causa própria ou de pessoas muito próximas, porque o envolvimento na lógica do conflito muitas vezes nos cega, dificulta uma visão que seja mais articulada da realidade e que nos permita fazer uma defesa de qualidade.
Então, o que nós temos visto cada vez mais é que as pessoas, ao invés de buscarem assessoria jurídica, estão buscando ali primeiro se orientarem por meio da inteligência artificial, o que é muito bom, é um processo de empoderamento, mas que, num momento posterior, diante da necessidade de apresentação de uma defesa, de um recurso administrativo, estão utilizando também a inteligência artificial. Em alguns casos, o resultado ele pode ser até satisfatório. Mas em muitos outros, isso pode complicar ainda mais a situação dessa pessoa. E pode criar um problema que está relacionado à preclusão, à impossibilidade de um exercício adequado da defesa, porque ela já foi realizada anteriormente de maneira pouco qualificada. E aí eu estou trazendo isso porque parece bobagem, mas o que nós temos visto hoje é que, infelizmente, inclusive, advogados mais jovens, com pouca experiência, têm sido, de alguma forma, engolidos por essa lógica da inteligência artificial. Eu digo isso assim porque, às vezes, é tanta informação que tem uma dificuldade de saber o que se aplica, o que não se aplica ali naquele caso concreto, de qual que é o caminho mais adequado a ser seguido. E aí, às vezes, chegam umas coisas que você fala, nossa, mas calma, isso aqui tá um pouco para todos os lugares, é preciso definir a melhor estratégia. E isso não é simples. Isso não é simples para pessoas com experiência, ainda mais para pessoas que não tiveram uma formação, um estudo mais profundo do direito. Então, assim, Gustavo, mas e aí? Eu tenho esse caso aqui, eu devo utilizar a inteligência artificial ou não? Gente, partindo da realidade da vida vivida. Se você não tem grana para contratar um bom advogado, você pode acessar a Defensoria Pública. Essa é uma primeira questão. Agora, se a Defensoria Pública também não é uma opção para você, eu acho que a inteligência artificial ela serve de um balizamento para você entender um pouco mais sobre aquilo ali, para você fazer um brainstorm, para você se localizar um pouco melhor. Agora, pergunte para a inteligência artificial também quais os riscos atrelados, eventualmente, a uma defesa pouco qualificada do seu caso. Quais são as possíveis consequências se você vier a perder essa oportunidade de defesa e venha a ser, e esse processo administrativo avance para etapas posteriores, por exemplo? Né? Eu acho que é importante também utilizar a inteligência artificial para esse balizamento de riscos, porque a gente busca ali soluções e a inteligência artificial tem um viés de confirmação que em muitas situações vai trazer para você informações que vão mais validar aquilo que você suspeita. Só que aí vem toda uma outra questão, que é algo que nós temos trabalhado muito no nosso escritório, que é a Valente Respessale Advocacia e Consultoria, que é o uso ético e eficiente da inteligência artificial no direito, que está relacionado muito mais a uma postura dialética do que a busca permanente por respostas prontas. Então, o tempo inteiro a gente tem trabalhado aqui no escritório que a gente tem que usar a inteligência artificial para contrapor argumentos, apresentar omissões, trazer ideias que não foram aventadas ainda, complexificar, aprofundar, para depois haver um processo de lapidação, afunilamento e de tomada estratégica de decisões, que inclusive aqui no escritório acontece de maneira debatida e coletiva em reuniões de construção estratégica toda quinta-feira. Agora, não são todos os advogados que estão tomando esse tipo de cuidado. E ainda assim, todos nós estamos passíveis a erros. E aí tem uma outra questão. Então, a gente está falando aqui de processos administrativos que a inteligência artificial ainda pode ser utilizada de maneira mais ampla. Quando a gente está falando do judiciário, em geral, um advogado ele vai ser imprescindível. Ele é imprescindível porque existe uma coisa que se chama capacidade postulatória. O advogado, ele tem o direito, ele tem o poder e o dever de representar os cidadãos quando eles decidem peticionar, postular uma demanda perante o judiciário. E aí, 90% dos casos é imprescindível e obrigatória a presença de um advogado como um agente essencial da promoção da justiça no nosso país, está ali previsto na Constituição. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que eu vou voltar para falar mais sobre inteligência artificial em breve, mas eu estou trazendo aqui algumas reflexões importantes. A inteligência artificial ela deve ser usada sim como uma ferramenta. A gente não vai ficar aqui batendo cabeça dizendo que não deve utilizar. Deve utilizar sim. É uma ferramenta revolucionária, mas ela deve ser utilizada para o bem. Ela deve ser utilizada para que a gente consiga aprofundar, aprimorar e não substituir,
né? Então, tenha um advogado, uma advogada de referência, uma pessoa que você confia, que pode entrar em contato, inclusive, para te ajudar a confirmar ali as suspeitas que você tem a partir da inteligência artificial e construir uma estratégia sólida e que vai ajudar a resolver o problema ao invés de aprofundá-lo, ao invés de transformá-lo em uma situação ainda pior e que depois vai ter uma difícil reversão. Eu sou Gustavo Pessali, eu sou advogado da Valente Pessali Advocacia e Consultoria. Nós somos um escritório com 12 anos de atuação. Nós somos hoje referência no Brasil em direito educacional, então a gente trabalha com professores, pesquisadores universitários em suas relações com as universidades e também com as agências de fomento brasileiras, como CAPES, CNPq, dentre outras. E nós também fazemos assessoria jurídica para o terceiro setor, associações, fundações, em toda a estruturação de sua governança, em toda a parte contratual, trabalhista. Então, entre em contato conosco, estamos à disposição e vamos continuar conversando sobre essa temática tão importante.